Vamos falar hoje sobre o Rura 11, um dos maiores fundos do agronegócio listado dentro dos fundos imobiliários, dentro da B3. Vem comigo nesse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre esse fundo que você talvez tenha no teu portfólio. Bom, a começar aqui pela cotação atual, a cotação está em 8,18, tá, pessoal? A gente tem que lembrar que no começo desse ano de 2025, a cotação chegou a bater 6,17, então bem abaixo, isso tudo por causa daquele cenário mais estressado, bagunçou bastante ali para quem tinha o fundo, então sentiu até aquela dor no estômago, porque realmente estava muito abaixo. Quando a gente vai olhar aqui para o valor patrimonial, a cota do fundo era para estar em 10,31, né, para estar um valor patrimonial de 1, só que atualmente, por estar em 8,18, a cotação patrimonial está em 0,79. Então, para quem está comprando agora, tem mais de 25% de alta ainda para captar, se caso o fundo voltar para a cota patrimonial de 1. Mas vem comigo no vídeo, não se afoba ainda, espera um pouquinho para comprar. Vamos entender um pouquinho mais da característica da carteira do fundo, tá, pessoal? Então, o fundo conta hoje com 61 devedores, então um número bem pulverizado, isso já ajuda bastante a diminuir um pouco a inadimplência do fundo, porque automaticamente, se você tem 61 credores e ao mesmo tempo os 5 maiores devedores são 20% do patrimônio líquido, isso é bem importante, significa que tem poucos ali com um nível muito elevado dentro de um único risco. Isso é bem importante, você pulveriza mais, porque automaticamente, se tiver um calote, pesa mais dentro do fundo. Quando a gente vai olhar a carteira aqui um pouquinho mais, pessoal, vocês vão enxergar que o primeiro ali, ó, ele é 4,6% do patrimônio do fundo, o segundo é 4,3%, depois 3,9%, então são valores que são menos expressivos ali dentro, isso é bem importante, não está aquela concentração, 8, 10, 15% dentro de um único ativo. Quando você vai ver a taxa, pessoal, basicamente é CDI mais 2,5%, CDI mais 5%, então são taxas bem elevadas, e que era para estar retribuindo muito bem ali dentro dos proventos, né? Porque a gente está com um patamar de CDI a 15%, e se você tiver mais esse prêmio todo, então era para estar retribuindo muito bem. Mas por que isso não está acontecendo? Vou te trazer um pouquinho mais. Quando a gente vai para a carteira do fundo, tá, pessoal? A gente vê aqui o seguinte, hoje, a carteira total, ela contempla CDI mais 3,7%. Então é uma baita taxa. Se a gente tirar a taxa de administração e performance e tal, então você vai ter ali mais ou menos um CDI mais 2,5% já líquido. É bastante coisa. Quando a gente vai para o prazo, né, a duração média dos ativos, não são ativos tão longos, que ele tem uma duration de 1,8. A duration, basicamente, ela vai ser um terço do tempo ali, aproximadamente, do vencimento. Então, se você tem uma carteira que está com uma taxa dessa, tá um prêmio muito bom, por que não está conseguindo entregar tanto resultado? Pessoal, dá uma olhada aqui comigo. Hoje, ela tem pulverização em diversos setores, são 19 setores aqui, de modo geral, do agronegócio. Isso pode ser positivo, pelo lado de você estar pulverizando mais, mas pode ser negativo, porque você pode estar exposto a diversos setores que você talvez não vai ter tanta profundidade ali para compreender e entender se vai estar com problema ou não. Então, você tem o setor aviário, como vocês podem ver aqui, por exemplo, açúcar e álcool é 13%, e nós estamos vivendo um momento que açúcar e álcool está muito ruim, então isso pesa diretamente no fundo. A gente vai ter aqui produtos de grãos, aviários, etc. Então, isso na realidade faz com que você não consiga ter uma proximidade com aqueles setores específicos. Então, essa pulverização aqui, ela pode trazer um risco muito mais elevado para o portfólio, justamente porque você tem um amplo leque ali de vários setores do agronegócio, que é muito amplo, e você pode estar sofrendo de um ou outro problema que muitas vezes passa despercebido pelo monitoramento do fundo. Então, tem um ponto negativo olhando para essa questão. Pulverização é bom, mas é importante você ter a profundidade também dentro de setores específicos, porque dessa forma você conhece melhor o setor e você sabe se aquele crédito é barato ou caro para aquele setor. E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o balanço do fundo, só para que vocês tenham uma ideia de como que isso está prejudicando ali o portfólio de maneira geral. Quando a gente vai para as receitas do começo do ano, a gente vai ver ali 22 milhões, 17 milhões em fevereiro, que é o mês mais curto, é natural. E quando a gente vai daqui mais para o final do ano, a gente está no patamar de CDI muito elevado, então a gente está falando de 15%, coisa que não estava lá no começo do ano, e ao mesmo tempo com essa taxa toda de carrego ali, que é CDI mais 3,7. Olhando agora, pessoal, para a DRE do fundo, né, entender um pouquinho mais como é que está o balanço do fundo de modo geral, vocês vão olhar o seguinte ponto. Pode ver que no começo do ano as receitas eram elevadas, mesmo com um CDI mais baixo do que o atual, 15%. Por que isso está acontecendo, tá, pessoal? Um dos motivos é a PDD, ou seja, provisão de devedores duvidosos. Então, se você provisiona um devedor duvidoso hoje, automaticamente daqui a 6 meses, ele já virou um devedor. Então, ele não é mais um provisionamento. Provisionamento nada mais é do que uma antecipação de uma pessoa que vai dever. Então, o que acontece? Quando você vai para as receitas aqui, pessoal, vocês podem ver que as receitas vêm caindo, mesmo com um CDI mais elevado. Então era para estar entregando um resultado maior, mas automaticamente está prejudicando esse resultado todo. Quando a gente vai para o resultado contábil, vocês podem enxergar aqui que automaticamente também tem um resultado elevado, mas não está convertendo ali em dividendos que são mais relevantes. Então a gente vê nesse cenário todo os dividendos mais relevantes do que estavam no início do ano, mas ao mesmo tempo esses devedores acabam prejudicando um pouco o resultado. O que acontece de modo geral é que foi também no final do ano passado, eles tiveram ali alguns devedores que teve que diminuir esse valor de provento justamente
para que o fundo recomposse a cota, né? Então, aquele valor patrimonial, que era lá os dos R$ 10, ele não ficasse para 8, para 9. Então, para que não acontecesse isso, o fundo recompôs. Então, prejudicou bastante ali o cenário. Então, esses devedores acabam ainda prejudicando o horizonte à frente. E antes de eu falar do dividendo, eu quero conversar com você sobre o seu portfólio. Eu quero entender um pouquinho mais, eu quero compreender e como eu posso te ajudar a melhorar esse portfólio, a ter menos risco e, ao mesmo tempo, ter mais segurança naquilo que você faz. Eu vou deixar meu telefone aqui embaixo para que você me chame e também o QR Code aqui no canto. Me chama ali, a gente bate um papo, eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nesse sentido. E quando a gente vai aqui para os dividendos, pessoal, pode enxergar aqui comigo no ano de 2024, ele era mais elevado ali nos meses de abril, por exemplo, do que está sendo agora em novembro. Então, como que pode um CDI menor em 2024 ter um dividendo maior do que o dividendo agora de 2025? Exatamente aquilo que eu mencionei. Se era uma provisão de devedores duvidosos, isso já foi provisionado, continua como devedor, não está pagando mais. Então, automaticamente vai prejudicando o resultado agregado ali do fundo. Então, a gente vê o dividendo, sim, se elevou ao longo desse ano, beleza, isso é muito bom, traz mais segurança, só que ao mesmo tempo, a preocupação é de novos problemas no agronegócio à frente e esse dividendo voltar a minguar, voltar a ficar abaixo daquilo que a gente esperava. Então, esse é o ponto de cautela. Mas, ao mesmo tempo, se vier um cenário de juros mais baixo à frente, pode acontecer das empresas ficarem mais saudáveis e conseguir honrar com os pagamentos. Mas, ao mesmo tempo, essa queda de juros, se for mais lenta, isso pode ter mais inadimplência para o próximo ano. Bastante atenção nesse sentido. Quando a gente vai para o resultado agregado do fundo, os dividendos somados ao longo do ano, a gente vê que 2023 teve um dividendo mais elevado, 2024 e 2025 estão ficando muito parelho. Mesmo que em 2024 o CDI tivesse a 10% e agora em 2025 a 15%. Isso prejudicou bastante ali o resultado, esses devedores duvidosos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu joinha e também não esqueça de comentar aqui embaixo se você tem o Rural 11 hoje, se você pensa em comprar e como é que está a sua situação atual.